Bom, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Como eu falei aqui no início, a gente vai falar hoje sobre esse tema, que é a contabilização de ajuste de exercícios anteriores, que faz parte de um tema maior, que é a implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Eu vou, é, antes de a gente começar no tema propriamente dito, vale a pena lembrar que a gente tem um plano, né, nós que trabalhamos no setor público, né, especialmente na área contábil, e na área patrimonial e também, por que não dizer, na área de controle interno, que implementar os procedimentos contábeis patrimoniais. E para isso nós temos um prazo. Tá? Esse prazo ele foi estabelecido em 2015 pela portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, a 548. Eu não sei se eu estou compartilhando a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver aí a tela, a minha tela? Ok, pronto. Então, eu estou aqui no site da Secretaria de Tesouro Nacional, né, onde aqui vocês podem baixar essa portaria, que é a 548 de 2015, como eu falei. Ela estabelece as regras para a implementação de todos os procedimentos contábeis patrimoniais. E, como eu falei, aqui você pode baixar a portaria e o plano, né, plano de implementação desses procedimentos contábeis, como eu falei também já para vocês, embora o site aqui esteja fora do ar, né, eu estou clicando aqui, está fora do ar, mas quando ele voltar a ficar no ar, esse plano, ele tem os prazos, né, os prazos que devem ser observados pelos estados, pelos municípios e pela própria União, tá certo? Então, a ideia é que a gente fale de um tópico dentro desse tema bem geral, como eu já disse aqui no início, é um assunto que ele parece simples, mas ele requer bastante cuidado nessas contabilizações, para que justamente o município ele não venha a ser questionado, né, especialmente pelos órgãos de controle, tribunais de contas, pelas controladorias. Então, é importante que vocês entendam, né, especialmente, como eu disse, aquelas pessoas que atuam na contabilidade, aquelas pessoas que atuam no setor, né, de gestão patrimonial e também que atuam na área do controle interno, né? Por que que o controle interno é importante? Bom, Wesley, eu sou da área do controle interno, eu preciso entender a fundo sobre esses procedimentos contábeis, patrimoniais. Já colegas, né, do controle interno já me fizeram essa pergunta, e eu disse o seguinte, olha, a fundo você não precisa entender, mas você precisa ajudar, né, a implementar esses controles. Ajudar de que forma? Inicialmente fazendo trabalho de verificação em que etapa, né, da implementação o município está, ou seja, em que etapa da implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais o município está, porque, de acordo com essa portaria, de acordo com o plano, existem prazos que têm que ser cumpridos, né, procedimentos que têm que ser implementados por etapas, e a controladoria, os controles internos, ele deve fazer esse papel de acompanhar e cobrar a implementação desses procedimentos. É óbvio que muitas das coisas aqui requer um conhecimento mais aprofundado na área contábil, principalmente, e também na área patrimonial. Hoje, nós vamos falar especificamente da área de lançamentos, né? Ou seja, é um assunto mais voltado para quem atua na contabilidade, mas eu sei que aqui tem outras pessoas que não atuam na contabilidade, mas realmente quer entender sobre o assunto, né? Até mesmo porque se você um dia, hoje, vier a trabalhar, está trabalhando na área de contabilidade, não está trabalhando na área de contabilidade, está trabalhando na área de controle ou em qualquer outro setor, e você vier a trabalhar na área contábil ou na área patrimonial, você realmente vai ter que ter um conhecimento, no mínimo, razoável sobre esse tema, tá? Então, aqui é só para fazer uma lembrança, né? Os tribunais de contas, eu já vi muitos casos, né, em que os tribunais de contas, eles já estão cobrando os procedimentos que já deveriam ter sido implementados, né? Ah, como eu falei aqui também no início, todos os procedimentos, ele tem um cronograma, algumas etapas já têm que ter sido implementadas para alguns municípios acima de 50 mil habitantes, outras etapas vão ser implementadas, já têm que ser implementadas esse ano para ser evidenciada
nas demonstrações contábeis do próximo ano. E outros procedimentos já têm que ser implementados só no ano seguinte, né? Então, na verdade, essa portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, eu diria que ela foi bem benevolente, né? Porque ela estabelece prazos até 2022, né, de implementação. Quer dizer, foi um prazo muito elástico para que os estados e os municípios viessem a implementar tais procedimentos. Bom, então agora vamos para o tema propriamente dito, né? Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Tá ok? Acho que sim, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender por que que existe essa necessidade de se fazer o registro, né, de situações, de eventos, de fatos que ocorreram no passado, que deveriam ter sido registrados os efeitos desses fatos no patrimônio da entidade, mas que, no entanto, não foram, né? Por algum motivo, esses registros não foram realizados na época própria, tá? E aqui, pessoal, vale lembrar, vou falar disso um pouquinho mais à frente, que ajuste de exercícios anteriores não significa despesa de exercícios anteriores, tá? Não são, digamos assim, procedimentos iguais, né? Vamos falar um pouquinho mais disso à frente. Tem a ver, logicamente, uma coisa com a outra, mas eu diria que nem todas as despesas de exercício anteriores, aliás, todas as despesas de exercício anteriores têm efeito, né? Requer um ajuste de exercícios anteriores, mas nem todos os ajustes de exercícios anteriores implicariam em uma despesa de exercício anterior, tá? Vou explicar isso aqui, tentar explicar para vocês com mais clareza, tá? Por enquanto, eu queria que vocês entendessem isso, ó. Foram eventos que tiveram efeito patrimonial, né, em exercícios passados, por exemplo, hoje, esse ano nós estamos em 2021, mas houveram eventos no passado, eu vou citar vários exemplos desses eventos, na verdade, 6 exemplos de lançamentos eu vou mostrar aqui para vocês, de eventos que ocorreram no passado, em exercícios anteriores, mas que não foram reconhecidos, né? Não foram contabilmente reconhecidos e, portanto, tem que ser realizado agora, né, em 2021. Obviamente, se você tiver já implementando os procedimentos contábeis patrimoniais agora em 2021. Então, percebam que esses fatos, eles deveriam ter sido reconhecidos, não foram, e agora eles têm que ser ajustados, tá? Vamos dar aqui um exemplo bem simples para vocês, tá? Começando logo com um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem. Bom, primeiro, por que fazer esses lançamentos de ajustes, né, de ajustes de exercícios anteriores? Principalmente porque a contabilidade, ela tem que observar o regime de competência, né? A atual contabilidade pública, ela requer, né, que os profissionais que atuam na contabilidade, eles reconheçam, façam, ou seja, os registros, né, dos eventos que têm efeito no patrimônio, de acordo com o fato gerador, ou seja, no momento, né, no período em que eles ocorrem, tá? Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte: observem que aqui, né, ó, nesse nosso exemplo, em 2020, né, digamos que você estivesse apurando aí o resultado patrimonial, né? Esse resultado patrimonial, ele decorre do confronto da variação patrimonial aumentativa, das variações patrimoniais aumentativas, com as variações patrimoniais diminutivas, né? Esse aqui é um resumo, como fosse um espelho de uma demonstração das variações patrimoniais. Então, as variações patrimoniais aumentativas relativas ao exercício 2020, certo? Elas foram igual a 100. Já as variações patrimoniais diminutivas, no caso aqui foram 80. Bom, muito simples, né? Confrontando essas duas variações, a gente tem um resultado patrimonial de 20, certo?
de 20, ok? E em 2021, de acordo aqui com esse novo espelho da, da nossa demonstração das variações patrimoniais, o confronto foi, né, as variações patrimoniais aumentativas foram no valor de 120 e as variações patrimoniais diminutivas no valor de 90. Logo, o resultado patrimonial foi de 30, ok? Só que, vamos agora imaginar o seguinte, certo? Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. 2020. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que em 2020, né, eu não fiz a depreciação dos bens, certo? Não foram feitas o registro das depreciações dos ativos, que devem, né, de acordo com os novos procedimentos contábeis patrimoniais, são obrigatórios. Bom, a, a depreciação, ela é uma variação patrimonial diminutiva. Se ela é uma variação patrimonial diminutiva, essa variação ela deveria ter ocorrido quando? Em 2020, na verdade, ou seja, se eu adquiri o bem em 2020, as variações patrimoniais decorrentes da depreciação, elas deveriam ter sido registradas como variações patrimoniais diminutivas, ok? Nesse nosso exemplo, a gente está dizendo o seguinte, olha, em 2020, deixaram de ser registrados o valor das depreciações, né, que era de 1.000, o valor de 1.000. Olha só o que é que acontece. Veja bem, se esse valor de 1.000 tivesse sido reconhecido no exercício de 2020, ou seja, no exercício anterior, a minha variação patrimonial aqui, diminutiva, seria de 81.000, logo o meu resultado patrimonial seria de 19.000. Só que não foi registrado, ok? Mas eu identifiquei que agora em 2021, esse lançamento não foi feito, certo? A pergunta é, agora em 2020, eu devo ir lá no balanço patrimonial, agora em 2021, na verdade, eu devo fazer uma retificação no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais de 2020, eu devo fazer o reconhecimento desta depreciação, que não foi feita em 2020, agora em 2021, ou nenhuma das alternativas anteriores. É o seguinte, olha só, o que acontece? Primeiro, a gente tem que entender que esse ajuste, né, obviamente, como a gente já falou aqui, ele deveria ter sido reconhecido em 2020 e não foi. É possível refazer ou republicar as demonstrações contábeis de 2020? Bom, nada é impossível nessa vida, né? Só que realmente isso não é possível de acontecer, né? Não é permitido, né, pelas normas contábeis, até pelo fato, né, de muitas vezes a prestação de contas ela já ter sido encaminhada para os órgãos de controle. Em alguns casos, ela pode até já ter sido julgada, as contas, né? Então, realmente não é possível a alternativa A, né? A gente não consegue reabrir as demonstrações contábeis e fazer o lançamento no passado, tá? Alternativa B, eu devo reconhecer isso como uma VPD de 2021? Bom, pelo regime de competência, essa variação pertence a 2020. Logo, ela deveria ter afetado o resultado de 2020, mas não foi registrado, né? Ela pertence a 2021, essa variação patrimonial? Não, porque ela não é de competência de 2021, certo? Ela não é de competência de 2021. Então, só nos resta fazer o quê? Ajustar, né, o resultado patrimonial, aliás, ajustar, né, o patrimônio líquido em 2021. E é justamente isso que eu vou explicar para vocês, né, mostrando aqui vários casos, inclusive o exemplo aqui da depreciação, tá certo? Vamos ver agora como é que a gente faz o registro de acontecimentos como esses aqui.
Só que antes, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: nós tivemos aqui recentemente, né, até o ano passado, várias alterações, na verdade, várias publicações das normas brasileiras de contabilidade do setor público, certo? Que são as NBCT-PS. Nesse caso aqui, vale destacar a NBC-TSP, né? Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público, número 23, né? Essa norma, ela trata das políticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erros, tá? E a norma diz o seguinte, olha, erros de períodos anteriores, né, a norma trata isso como um erro, certo? Então, erros de períodos anteriores são omissões, né, omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores. Quer dizer, nesse nosso exemplo, eu coloquei aqui 2020, a contabilização, né, eu devo fazer em 2021, mas não como VPD, né, como variação patrimonial diminutiva de 2021. Eu tenho que selecionar uma conta específica dentro do patrimônio líquido para fazer esse registro. Tá? E a gente vai já ver daqui a pouco vários exemplos, tá? Como eu mostrei, tá? Então, ela não foi registrada aqui, deveria, não vai ser registrada aqui como uma variação do período, porque não é dessa competência. Só me resta registrar em uma conta do PL. Tá, mas como eu estava dizendo, aqui eu coloquei o exemplo de 2020, mas de repente poderia ser um fato que aconteceu em 2018, em 2017, né? Aí a depender do ano, né, que ela tenha ocorrido, ok? Então, como a norma diz, são erros, né, de períodos anteriores, são omissões, nesse caso, nesse nosso exemplo, que a gente acabou de dar das depreciações, nós tivemos uma espécie de omissão, né? Obviamente que aqui não foi uma omissão voluntária, é porque, em muitos casos, como vocês já devem ter ouvido falar bastante, a contabilidade pública ela não se preocupava tanto com a questão patrimonial, ou seja, com o efeito da depreciação, com a reavaliação, né, com o ajuste, ou melhor dizendo, com a evidenciação fidedigna do patrimônio público. Então, a depreciação, de acordo com esse exemplo que a gente deu, é um dos acontecimentos, né, um deles, que nunca foram reconhecidos, mas que agora precisa ser reconhecido. Tá? Então, foram erros e omissões, nesse caso, por falta, por exemplo, de informações confiáveis, né? Então, são erros e omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade, de um ou mais períodos anteriores decorrentes de falha, né, ou o uso incorreto de informações confiáveis. Tá? Então, nesse caso, nesse exemplo, é porque realmente, como não se fazia depreciação, não se tinha esse registro nos sistemas que controlavam o patrimônio, era praticamente impossível para o contador, apenas o contador, fazer uma estimativa de valores depreciados e fazer esse registro. Então, realmente era muito difícil. Eu, né, trabalhei em épocas que não se fazia depreciação ainda, né, e realmente não se tinha, antes das normas, essa preocupação em fazer esse registro das depreciações, por exemplo, né, de reavaliações. Mas agora, né, a gente não pode mais se esquivar, porque é uma exigência das normas de contabilidade, é a exigência do manual de contabilidade aplicado ao setor público, então não tem como fugir mais dessa realidade. Então, o uso incorreto de informações confiáveis que estava disponível quando da autorização para divulgação das demonstrações contábeis desse período, e poderia ter sido obtido de forma razoável e levada em consideração na elaboração da apresentação das demonstrações contábeis. Então, é isso, né? Foram fatos que aconteceram, mas não tinha informação disponível, ou a informação não era confiável, mas agora tem que ser reconhecido, tá? Bom, e aqui a gente começa a fazer aqui um paralelo entre a demonstração das variações patrimoniais, né, o efeito que ela tem no resultado patrimonial, justamente para a gente entender isso. Vou escurecer aqui um pouquinho mais, para ficar melhor a visualização.
Bom, então a gente tem aqui a demonstração das variações patrimoniais, certo? E do outro lado a gente tem o balanço patrimonial. Então, durante o exercício, nós fazemos o confronto das variações patrimoniais aumentativas com as diminutivas, conforme aquele exemplo que nós demos anteriormente, e eu encontro o resultado patrimonial do exercício, tá? Esse resultado patrimonial, ele vai ser levado para a conta do patrimônio líquido, certo? Então, eu apuro o resultado do período e ele vai para o resultado acumulado dentro do patrimônio líquido, certo? Então, como a gente não pode voltar no exercício passado e reconhecer ou abrir essa demonstração, a gente tem que fazer o ajuste direto nas contas do PL, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Então, qual é a conta, Wesley, que eu utilizo para reconhecer esses passivos? Ou, reconhecer esses passivos não, reconhecer esses ajustes, né? Então, esses ajustes, eles são reconhecidos nas contas, na conta que tem esse nome, né? Ajuste de exercícios anteriores, certo? Esse é o código de acordo com o plano de contas aplicado ao setor público, o plano de contas estendido, né? Observe que esse grupo 2 aqui, 2371, é uma conta que está dentro do patrimônio líquido, ok? Você baixar depois aí o plano de contas, você vai ver que essa conta ela está dentro do patrimônio líquido, né? Dentro de resultados acumulados. Essa conta ela pode ter natureza devedora ou credora. Isso significa que ela pode receber lançamento a débito ou a crédito. Ela pode ter um saldo devedor ou um saldo credor, tá? É possível isso. E a função dessa conta, de acordo com o plano de contas aplicado ao setor público, ela compreende e registra o saldo decorrente de efeito das mudanças de critérios de critério contábil ou da retificação de erros imputáveis a determinado exercício anterior, que não possam ser atribuídas a fatos subsequentes. Serão registrados nessa conta ajustes da administração direta, autárquica, fundacional, fundo, ou seja, os órgãos, né, da administração que compõem o orçamento fiscal e da Seguridade Social, seja uma autarquia, seja fundação, seja um órgão da administração direta, né, como as secretarias, como os fundos, como os tribunais de contas, né, fundo não, que fundo não é administração direta, ele é contabilizado com o próprio fundo, mas tribunais de contas, defensorias públicas, as câmaras municipais, né, elas têm que fazer seus ajustes e lançar as diferenças nessas contas, tá? E essa conta é uma conta analítica, como eu já falei aqui, do patrimônio líquido ou do resultado acumulado, ok? Explicado, primeiro, que a gente não deve reconhecer, né, esses ajustes como uma variação patrimonial, seja ela aumentativa ou diminutiva do período, digamos não, sabendo que a gente vai ter que reconhecer isso no resultado patrimonial, agora a gente vai ver o quê? Nós vamos ver 6 exemplos, tá? 6 exemplos práticos aqui com vocês, de utilização dessas contas. São os exemplos mais comuns que vocês vão encontrar, com certeza. São exemplos de lançamentos que devem ser feitos agora para aqueles que estão obrigados a implementar os procedimentos contábeis patrimoniais já nesse ano, certo? Então, é muito importante que vocês fiquem atentos aí a esses registros, tá? Bom, nesse primeiro exemplo, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar de um fato que acontece bastante, que são as despesas de exercícios anteriores. Então, no início aqui da nossa palestra, eu falei que ajuste de exercícios anteriores e despesa de exercícios anteriores não são a mesma coisa, tá? Mas as despesas de exercícios anteriores, elas, boa parte dessas despesas, né, não todas, elas têm efeito no resultado patrimonial do exercício em que estão sendo reconhecidas. Na verdade, não no resultado patrimonial, e sim nas contas do patrimônio líquido do exercício que está sendo encerrado. Eu vou explicar isso melhor agora para vocês, tá? Bom, aqui eu estou utilizando, pessoal, apenas registros de natureza patrimonial, tá? Eu não estou aqui, a gente não vai falar de registro de natureza orçamentária, tá? Porque não é o nosso foco aqui da nossa palestra. Então,
esse primeiro registro, o que é que aconteceu? Nesse nosso primeiro exemplo, né? Houve uma prestação de serviço de mão de obra que não foi contabilizado em 2019, mas que foi reconhecido em 2021 no valor de 100. Então, o que foi que aconteceu? Uma prestação de serviço, podia ser muito bem aí uma contratação de serviços terceirizados, que de repente o mês de dezembro de 2019 deixou de ser contabilizado, ou dezembro de 2020, né? Eu coloquei 2019 só para vocês perceberem que não é o exercício, não é necessariamente uma despesa reconhecida do exercício anterior. Pode ser de exercícios, né, mais distantes, tá? Então, agora a gente está em 2021 e o gestor, né, o ordenador de despesa, reconheceu uma despesa que aconteceu em 2019. E essa despesa foi decorrente de uma prestação de serviço de mão de obra, tá? Bom, em 2019, ó, esse foi o registro que não foi realizado. Se essa despesa tivesse sido reconhecida, né, no mês e no ano de sua competência, ela deveria ter sido reconhecida como uma variação patrimonial diminutiva. Então, deveria ter sido feito o débito de uma variação patrimonial diminutiva, tá? E um crédito contra um passivo, né? Olha, você recebeu o serviço não incorpora o patrimônio, ou seja, não incorpora um ativo, não é verdade? Não incorpora um ativo. Mas, em compensação, logo, se ela não incorpora um ativo, eu vou ter que reconhecê-la como uma variação patrimonial diminutiva. E a conta de contrapartida é o fornecedor que eu fico devendo, por isso que é um passivo, ok? Então, esse lançamento ele não foi feito na época própria, ou seja, não foi feito em 2019, lançamento patrimonial. Em 2021, certo? O que que vai acontecer? Eu não posso fazer um débito agora, veja, ó, não faço um débito na conta variação patrimonial diminutiva decorrente de serviços prestados. Não é. O lançamento é em uma conta do patrimônio líquido, conforme nós vimos anteriormente, né? Eu tenho que fazer um débito na conta do patrimônio líquido, certo? Na conta ajuste de exercícios anteriores, ou seja, nessa continha aqui, é um lançamento a débito nessa continha aqui que a gente acabou de mostrar para vocês, ok? E agora eu tenho que reconhecer o passivo, né? Porque à medida que a gente faz o lançamento do patrimônio, da conta de ajustes anteriores, agora a dívida não está sendo reconhecida, então, nesse exercício, eu reconheço aquele passivo, por isso que a conta a crédito vai ser a conta fornecedor, ou fornecedores, tá certo? Ok, pessoal? Ficou claro aí para vocês? Deu para entender esse primeiro exemplo já? Percebam que o lançamento em si, ele é simples, na verdade, mas requer realmente o cuidado. Wesley, como eu vou saber se esse registro ele foi feito nesta conta? Se não sou eu que faço o débito e o crédito. Bom, se você tem alguma dúvida se esse registro é feito dessa forma ou não, é importante que você consulte a empresa responsável pela, pela, pela disponibilização do sistema, né? Geralmente se contrata uma empresa ou se o seu município tem um sistema próprio, seu estado tem um sistema próprio, é importante que você verifique se as despesas de exercícios anteriores que têm elemento próprio, né, de natureza orçamentária, se o reflexo patrimonial dele está sendo reconhecido como no PL, né, como ajuste de exercícios anteriores, e não como conta de variação patrimonial diminutiva. Então, gente, só para reforçar, tá? Wesley, por que que eu não tenho uma VPD aqui no exercício? É simples. O fato gerador dessa despesa, ou seja, o exercício de competência dessa despesa não é 2021. O exercício de competência dessa despesa é 2019, certo? É 2019. Logo, né, eu não posso reconhecer como VPD, porque VPD é uma variação patrimonial diminutiva de fatos que tiveram impacto no patrimônio
de competência desse exercício. Então, as duas coisas não podem se misturar. O que era do exercício passado, que deveria ter sido uma variação patrimonial diminutiva no exercício passado, não pode ser reconhecido nesse exercício como uma variação patrimonial diminutiva, concorda? Tem que ser reconhecido agora na conta do patrimônio líquido, ou seja, eu tenho que ajustar o patrimônio líquido, por quê? Porque ele veio errado. Veja, se o patrimônio líquido, se a variação patrimonial diminutiva em 2019 não foi reconhecida, é porque o resultado patrimonial está maior, né? O resultado patrimonial ao final de 2019, ela estava maior, né? Então, se a gente seguir essa regra aqui, olha, se eu tive uma VPD, né, que não foi registrada, é porque o meu resultado patrimonial ele ficou maior. Isso em exercícios anteriores. Então, nesse ano agora, eu não posso mais reconhecer como VPD desse exercício. Eu tenho que reconhecer como variação patrimonial, aliás, como um ajuste numa conta direta no patrimônio líquido. Ok? Vamos aqui para o segundo exemplo, né? Segundo exemplo, agora, esses exemplos eles estão mais voltados para a implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, né? Propriamente ditos. Ou seja, os procedimentos patrimoniais que devem ser implementados, né, para atender a portaria 548 da Secretaria de Tesouro Nacional, né, 548 de 2015, que exige da União, dos estados e dos municípios a implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, tá? Então, nesse exemplo 2, a gente tem a não contabilização da depreciação em exercícios anteriores. Foi justamente esse exemplo aqui que eu dei para vocês, né? Esse exemplo aqui inicial. Então, nós não tivemos o registro da depreciação, né, em exercícios passados, né? Então, essa depreciação, né, ela deveria ter sido reconhecida nos exercícios passados e não foi. Então, se ela tivesse sido reconhecida em exercícios passados, deveria ser uma variação patrimonial diminutiva, né, na conta depreciação, a VPD, contra, né, a crédito de uma conta do ativo, uma conta retificadora, denominada depreciação acumulada. Só que esses registros nos exercícios anteriores não foram feitos, ok? Tá, e agora, Wesley? A gente está implementando os procedimentos contábeis patrimoniais. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar o valor dessas depreciações que nunca foram feitas no passado, não é verdade? É isso mesmo. Tem que ser feito o ajuste de todos os valores que não foram reconhecidos no passado, certo? Agora, então, eu não posso mais reconhecer isso, esses ajustes, não é? Essa atualização do valor dos ativos, como uma variação patrimonial do exercício de 2021, tá? Eu tenho que reconhecer isso como uma conta, né, na conta de ajuste de exercícios anteriores. Então, agora, após fazer esses registros, né, o levantamento de todos os registros, de todos os ativos, né, de todos os bens móveis, coloquei bens móveis aqui como exemplo, né, mas tem os imóveis, né, a gente vai ver aqui um lançamento de reconhecimento de bens intangíveis, né, que não foram feitos na época própria, tá? Então, esse é o registro de natureza patrimonial, ok? E nesse caso, né, do reconhecimento de depreciação, diferentemente das despesas de exercícios anteriores, nós não temos efeito orçamentário, não é isso? Porque eu não preciso empenhar despesas com depreciação. Nesse caso, a gente tem apenas o reconhecimento do valor do ajuste de exercícios anteriores para atualizar, né, o valor dos ativos agora em 2021, certo? Exemplo 3. Exemplo 3. Então, nos exercícios passados, né, 2017, 16, 15, 18, 19, 20, não houve registro dessa reavaliação, nunca foi feita reavaliação, e agora eu tenho que ajustar o valor desse ativo. Então, aqui eu tenho o lançamento, né, de uma depreciação que não foi feito na época própria. Nesse caso, observem que se a reavaliação desses imóveis tivessem sido feitas no passado, o lançamento, né, dessas reavaliações
ela iria aumentar o valor do ativo, porque que o imóvel ele teve uma valorização, né? Foi um aumento para mais. Podia ser para menos, né? Mas nesse nosso caso aqui, nesse exemplo, foi um aumento para mais. Então, isso ia ser reconhecido e aumentar o valor do ativo, ia debitar ativo, a conta de bens móveis, na verdade, imóveis, né? Conta de bens imóveis, certo? E isso ia ter um efeito na conta variação patrimonial aumentativa como reavaliação, certo? Só que não foi feito. Só que isso não foi feito, não foi registrado, né? Agora, em 2021, o que é que eu vou fazer? Da mesma forma. Ah, Wesley, eu vou lançar como... Então, olha só, os lançamentos, né, do reconhecimento dessa reavaliação para mais não foi feito na época própria, e eu estou reconhecendo agora. Só que eu não vou reconhecer isso como uma reavaliação do exercício. Eu vou reconhecer isso como um ajuste de exercícios anteriores. Então, eu debito a conta ativo, bens móveis, porque eu estou aumentando, né, o valor do ativo, e estou registrando a crédito da conta ajuste de exercícios anteriores. Então, perceba que essa conta, ela recebe registro tanto a débito quanto a crédito, não é verdade? Ok? E esse outro exemplo agora foi para menos, ó. Eu tive uma reavaliação de um imóvel, só que o valor diminuiu. O preço de mercado dele diminuiu. Se o lançamento tivesse feito, né, sido registrado na época própria, ou seja, nos exercícios passados, deveria ter sido reconhecido como uma variação patrimonial diminutiva, mas não foi, tá? Ia diminuir o valor dos bens imóveis. E agora está sendo reconhecido em 2021. Então, da mesma forma, não posso reconhecer mais como uma variação patrimonial diminutiva, né? Eu tenho que reconhecer como uma conta contra, né, a débito da conta ajuste e exercícios anteriores e a crédito da conta ativos bens móveis. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Outro caso aqui, nosso quinto exemplo, falta só esse e o exemplo 6, tá? Então vamos lá. Ausência de contabilização dos ativos intangíveis em exercícios anteriores no valor de 1.000. A situação aqui agora é o seguinte: isso é praxe, né? Basicamente, praticamente nenhum órgão vinha reconhecendo os ativos intangíveis. Os ativos intangíveis no setor público, basicamente, eles são os softwares, não é verdade? Então, a gente não tinha essa prática de fazer o reconhecimento desses ativos intangíveis. Então, vamos lá, de repente, Wesley, me dá aqui alguns exemplos práticos. Então, vamos lá. Digamos que você tenha aí, no seu estado, no seu município, você tenha um software que foi adquirido ou um software que foi desenvolvido para gestão escolar, ou um software que foi desenvolvido para o controle patrimonial, ou um software que foi desenvolvido para uso dos hospitais, né, para atendimento hospitalar, para registro, né, das ocorrências, né, enfim. E esse bem foi desenvolvido, ou ele foi adquirido, ou ele foi desenvolvido pelo próprio órgão, mas nunca foi contabilizado. Em 2021, né, a partir de 2021, eu tenho que reconhecer isso como um ativo. O que é que eu faço agora? Reconhece, né? Existem várias formas de se reconhecer esse ativo. Uma das formas é fazer o levantamento dos custos para desenvolver esse ativo intangível, né? Esse software. E após o levantamento desses custos, é que a gente vai ter uma base confiável para fazer o registro, certo? Então, o lançamento é feito na conta de ajuste de exercícios anteriores a débito de um ativo intangível. Estou repetindo essa conta aqui, não sei por quê, bens móveis, deixa eu só também corrigir aqui. Então, o bem intangível, ele foi reconhecido nesse exercício de 2021, a débito de ativos, bens intangíveis, e a crédito de patrimônio líquido, ajuste de exercícios anteriores, tá? Eu falei, não posso voltar em exercício passado para reconhecer o fornecedor, porque o fornecedor até, em muitos dos casos, já foi pago, certo? Ou não, Wesley, se não foi um fornecedor, isso foi um software que foi desenvolvido internamente pelo órgão. Pode acontecer? Pode. Né? Nós
tivemos, no órgão que eu trabalho, nós tivemos exemplos práticos desse aí. Por exemplo, nós tínhamos sistemas que faz o controle de protocolo. Esse sistema ele foi desenvolvido internamente por servidores, né, da casa. Como é que faz a mensuração disso? É o quem faz, né? Para começar, quem é que deve fazer, na verdade, né? É o contador, é o responsável pelo patrimônio, né? Aí eu digo o seguinte, olha, não é ideal que esses agentes, né, façam esse reconhecimento. O ideal é que exista uma comissão de servidores, né, aptos a fazer tais procedimentos, elaborar um laudo técnico e remeter tanto para o setor de patrimônio quanto para o setor de contabilidade, para que sejam feitos os registros. Isso eu explico, né, no meu curso de implementação de procedimentos contábeis patrimoniais, né? Então, a gente explica quais são as atribuições dessa comissão, né? Por quê? Porque tem que ser uma comissão isenta, né? O contador, primeiro, ele não está lá para fazer a avaliação, ele está lá para registrar os fatos. Da mesma forma, os responsáveis pelo patrimônio, eles não podem fazer essa reavaliação, não é competência das pessoas que estão no setor de patrimônio fazer isso. Então, ou você contrata uma empresa, ou constitui uma comissão, isso eu explico, né, como eu já falei, no curso Implementação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais, certo? E esse nosso sexto exemplo, né, a não contabilização de bens de uso comum do povo, isso aí acontece demais, né? Então, no passado, os órgãos, eles construíram praças, né, viadutos, asfaltaram, criaram estradas, né, e isso nunca foi reconhecido. Só que isso é um ativo que a gente chama, né, a gente não, as normas de contabilidade chamam de ativos de infraestrutura, e esses ativos de infraestrutura, eles têm que ser reconhecidos, né, têm que ser reconhecidos, e nesse nosso exemplo, né, a gente tinha uma praça que foi, as medições dessa praça, né, deram R$ 10.000, e elas não foram registradas na época própria. Então, se elas tivessem sido registradas na época própria, seria um ativo, um bem de uso comum do povo, contabilizado na conta praças, né? E esse registro deveria ter sido feito contra o fornecedor, porque à medida que o fornecedor vai entregando as medições, né, essas medições elas vão sendo reconhecidas como passivo, tá? Só que esses registros não foram feitos. E agora tem que se fazer em 2021, né? E aí, o que é que eu faço? Né? Se eu for implementar agora os procedimentos em 2021, eu tenho que reconhecer esses ativos, né, contra, né, a crédito da conta ajuste de exercícios anteriores. Certo, pessoal? Deu para entender aí? Eu falei aqui sobre o curso, né, sobre o curso Procedimentos Contábeis Patrimoniais, certo? E eu queria mostrar aqui para vocês, bem rapidamente, que esse curso ele é justamente para a gente falar sobre a implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, mais precisamente sobre bens móveis, imóveis e intangíveis, certo? Bens móveis, imóveis e intangíveis. Lá eu falo de todo o processo da implementação desses procedimentos, foi uma prática, né, que eu vivi na realidade, certo? Conduzindo, né, a implementação dos procedimentos patrimoniais. Então, eu decidi fazer esse curso e agora ele está disponível para vocês, tá certo? Então, pessoal, é isso. Agradeço a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.